As matas podem ser lugares lindos, com muita natureza e que abrigam muitos animais, só que tudo isso pode virar um pesadelo em questão de instantes, pois esses locais escondem seres assustadores e criaturas de outro mundo. Veja agora as gravações reais e assustadoras que foram feitas no interior de florestas. Olá, eu me chamo Ronan Santos e se você não está vivendo aí no meio da mata, já se inscreva no canal, deixa aquele like e vamos nessa! Talvez as novas gerações pensem que acampar no meio de uma floresta à noite seja divertido, sem nem imaginar os perigos e mistérios que esses lugares podem esconder. Tipo o que um homem registrou enquanto estava do lado da sua barraca cozinhando a sua janta enquanto acampava. Você viu? Um rosto surge atrás do tecido, dando aquela espiada curiosa, coisa que ele percebe na hora e para de gravar para ir verificar. Porém, segundo o próprio, não encontrou nada nos arredores. Apesar de ser claramente um rosto, ele não parece ser humano, o que deixa tudo ainda mais sinistro. Se não era uma pessoa, então o que era aquilo? Não preciso nem dizer que ele desistiu de acampar depois dessa, né? Se você mora sozinho no interior, talvez tenha pesadelos depois de ver o que um homem da Indonésia registrou no quintal da sua casa. Ini loh saudara, lu nih bawa sekalian ini. Mano, esse gelou a espinha, hein? Ele começou a ouvir barulhos vindos do lado de fora e começou a gravar pensando ser uma brincadeira do seu irmão. Só que pouco tempo depois ele percebeu que a coisa era bem real e ficou desesperado. Dá para sentir o desespero na voz dele quando percebe que aquilo não é só uma brincadeira. Na verdade, a criatura se assemelha muito com o Pocong, uma lenda do folclore asiático que pula por estar envolto a um tecido funerário branco. O que começou como piada, acabou terminando em trauma. Um vídeo feito pela dashcam de um carro que cruzava a zona rural ali da Índia gravou não só uma, mas 3 aparições difíceis de serem explicadas. Primeiro, 2 silhuetas humanas podem ser vistas no acostamento completamente paradas, numa cor uniforme e sem nenhum tipo de expressão, podendo até se tratar de estátuas, o que não se aplica à terceira que surge da escuridão correndo na frente do carro, mano. Ela atravessa de um lado para o outro em grande velocidade, bem diante do veículo, sem nem dar tempo do motorista agir. A questão aqui é, a aparência dessa terceira figura é igual às outras que estão paradas, levantando o questionamento de que talvez não sejam apenas estátuas decorando a beira da pista. Essa dupla de investigadores paranormais voltou a uma reserva na Inglaterra da qual já tinham visitado no passado e não encontraram nada em comum. Depois de avançarem para dentro da mata, um deles disse ter ouvido barulhos e quando aponta ali na direção da escuridão, ele vê algo fora do normal. Oh, I just heard a knock again. Yeah, I don't know about this. This is get. What's that? Uma sombra escura parece caminhar no breu, o que assusta os aventureiros que, mesmo sem saber direito o que viram, continuam adentrando na mata e depois de alguns metros confirmam que não estavam sozinhos por lá. Can't even see. People! Alguém ou alguma coisa está se escondendo entre a vegetação, observando os dois de longe, mas quem era e qual era seu objetivo? Eles não esperam para descobrir e metem o pé da floresta na mesma hora.
Essa menina quis mostrar o novo guarda-chuva que ela tinha acabado de comprar e resolveu fazer isso em um estacionamento vazio onde seu carro estava. Mas bem na hora que estava gravando, acontece isso. Okay. Mano, não foi um barulho qualquer. Um grito agonizante desesperador pode ser ouvido na redondeza, como se fosse alguma mulher em apuros. A moça que tentava fazer um conteúdo leve quase morreu do coração quando escutou o berro. Pegou seu celular e entrou no carro o mais rápido possível para ir para sua casa, onde com certeza é mais seguro que um estacionamento vazio. Ela chegou a acionar a polícia e passar as informações ali de localização, mas nada anormal foi encontrado na região. Então, de quem era esse grito? Okay. Esse próximo vídeo foi feito por dois campistas que estavam se preparando para dormir em um bosque nos Estados Unidos, quando perceberam que tinha alguém espreitando no meio da mata. There it is. Okay. Entre a vegetação, é possível distinguir claramente a cabeça de alguém observando o acampamento humano. A pele é extremamente pálida e os olhos refletem a luz, tornando impossível passarem despercebidos. Um dos meninos, achando que poderia ser outra pessoa perdida, tenta iniciar uma conversa, mas a figura permanece imóvel, em silêncio absoluto. Antes que alguém consiga se aproximar, ela simplesmente desaparece entre as sombras, como se nunca tivesse estado ali. Can you come out of the grass? No. Fica visível que o jovem está com medo, mas ainda tenta lidar com a situação da melhor forma possível, tentando entender por que tem alguém ali espiando as barracas em que estão, mas não consegue uma resposta. No dia seguinte, eles foram até o local onde viram um tal visitante e encontraram a vegetação amassada, indicando que seja lá o que estivesse ali naquela noite, era bem grande e pesado. Muito sinistro. Enquanto dirigiam próximos da fronteira entre Estados Unidos e Canadá, uma família percebeu que tinha algum animal de grande porte na vegetação. Eles pararam e começaram a filmar, afinal de contas acharam ter visto um autêntico pé grande. Isso porque além do tamanho do seu humanoide, a coisa está coberta por pelagem escura, quase como um gorila, mesmo que esses animais não existam na região. Quando questionados sobre ser alguém fantasiado, o pai e motorista disse que não tinha nenhuma cidade próxima em um raio de quilômetros, um lugar deserto demais para fazerem só uma pegadinha. Para muitos, esse é um dos melhores registros já feitos do pé grande nos últimos anos, já que essa é a explicação mais plausível para o que foi filmado naquele dia. Nunca dá para prever o que se vai encontrar enquanto está embrenhado no meio do mato, e uma pessoa que fazia uma trilha numa mata isolada mexicana notou a presença de algo difícil de se explicar, viu? Una persona. No, es algo Sí, muy es una grande. persona. Com braços e pernas longos, um comportamento bizarro por si só, a criatura se movimenta no topo de uma pedra, sem perceber a presença dos humanos curiosos. Moradores locais afirmam que o lugar é bastante difícil de se acessar, passando por uma mata fechada e depois caminhando alguns quilômetros em uma trilha traiçoeira. Que então, o que quer que seja isso, não estava esperando visitas. Muitos acreditam que o ser captado pelas câmeras seria um skinwalker, uma criatura lendária do folclore indígena norte-americano capaz de assumir a forma de humanos ou animais. Já outros defendem uma hipótese mais racional, dizendo que pode se tratar de algum animal que não foi catalogado, mas fato é que mesmo depois da análise e tentativas de recriação, ninguém conseguiu explicar o que aparece na gravação. Até hoje o vídeo continua sendo um mistério, intrigando caçadores, pesquisadores e curiosos do paranormal.
Enquanto caminhava sozinho à noite por uma estrada cercada de florestas, um homem acabou registrando uma das cenas mais estranhas que já tinha visto: uma bicicleta se movendo completamente sozinha, como se tivesse vontade própria. A gravação mostra claramente o objeto balançando, ganhando equilíbrio, e de repente os pedais começam a girar, como se alguém invisível estivesse pedalando. O autor do vídeo contou que passa por aquele mesmo caminho todos os dias e nunca tinha visto nenhuma bicicleta ali, mas naquela noite, além de encontrá-la, ele viu e filmou a cena assustadora da magrela se levantando e andando sozinha, sem que houvesse qualquer pessoa por perto. As teorias logo se multiplicaram. Alguns acreditam que possa ser algum truque do vento, fio invisível ou campo magnético, mas nada disso explicaria os movimentos tão realistas dos pedais. Outros dizem que a bicicleta pertencia a alguém que já morreu e que o espírito do antigo dono ainda assombra ali o meio de transporte, talvez incapaz de se desprender do que mais amava fazer na vida. Há até quem brinque que o fantasma só queria dar um grau do além, mostrando que mesmo depois de partir, ainda sabe fazer bonito sobre duas rodas. Um casal decidiu acampar em um vale. Eles deixaram suas coisas e foram buscar comida no vilarejo mais próximo, mas quando voltaram, deram de cara com um urso pardo. O animal havia destruído a barraca deles, comido parte dos suprimentos que eles haviam deixado dentro do local, restando nada mais do que uma barra de chocolate e sanduíches de geleia de amendoim. Eles relataram que o animal era assustador porque aparentemente sua única intenção era destruir o camping e não estava em busca de comida ou algo do tipo. O bicho era gigantesco e continuou sondando o casal até fazer com que eles desistissem de acampar naquele dia. Como é que curte a natureza sabendo que tem um bicho desses enfurecido por perto? Isso mostra que não são apenas os fantasmas que são assustadores nesse mundo. Nem sempre o terror das florestas vem de fantasmas ou criaturas misteriosas. Às vezes é a própria natureza que mostra seu lado mais assustador, tipo quando um elefante saiu da mata, invadiu essa rodovia e resolveu fazer um dos carros de brinquedo. Diferente dos outros que quando aparecem só cruzam o asfalto e continuam seu caminho, esse daqui impediu a passagem de um dos carros, destruindo parcialmente o veículo. Apesar dos minutos de tensão filmados por outro motorista, depois de uma brecha, o dono do carro conseguiu dar ré e fugiu do animal, que por mais um pouco, teria amassado o carro como se fosse uma lata de sardinha. O comportamento inesperado do elefante segue sendo um mistério para biólogos que analisaram a gravação. Esse vídeo foi gravado por uma câmera de segurança instalada nos fundos de uma casa na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Durante a madrugada, uma figura translúcida pode ser vista surgindo de trás de uma árvore. Ela caminha lentamente em direção à área iluminada, mas desaparece por completo assim que as luzes automáticas se acendem. O mais estranho é que o sensor de presença só é ativado quando detecta algo físico se movendo, o que deixa a gravação ainda mais inquietante. O proprietário da casa afirmou morar ali há anos e nunca tinha presenciado isso. Segundo ele, o quintal é tranquilo, sem histórico de invasões ou passagens de pessoas naquele horário. Ainda assim, o vulto se move com passos bem definidos, como um ser humano, mas seu corpo parece ser feito de névoa ou energia, sumindo diante da câmera em poucos segundos. Até hoje, ninguém conseguiu explicar o que realmente foi captado. Alguns acreditam que se trata de um espírito, talvez de alguém que viveu ali no passado, enquanto outros acham que pode ser um fenômeno energético ou até uma falha na câmera, mas, independente da explicação, o vídeo continua intrigando quem assiste. Afinal, o que mais poderia acionar as luzes se não algo realmente presente ali? Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.